Bom dia a todos, os meus queridos amigos, os irmãos da CPV e outras pessoas que nos visitam nesta manhã. Estão muito bem-vindos para o culto da CPV aqui no canal YouTube. O propósito, como sempre, é separar este tempo para contemplar a realidade de quem Deus é, para engrandecer o nome do nosso Senhor e para entrar num tempo de adoração e louvor ao nosso Senhor. Gostava de iniciar nosso tempo nesta manhã por fazer uma leitura de Salmo 130. Um salmo que tem muito a dizer para o momento atual que nós estamos a enfrentar aqui em Portugal. Vamos ouvir a palavra de Deus. Do fundo do meu desespero, clamo a Ti, Senhor. Senhor, ouve a minha prece. Presta atenção à voz da minha súplica. Se Tu, Senhor, levasses em conta os nossos pecados, quem escaparia à condenação? Mas em Ti encontramos perdão, de modo que todos que Te devem respeitar. Com toda a minha alma espera o Senhor e confio na Tua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que a sentinela pelo romper do aurora. Israel espera no Senhor, porque o Senhor nos tem amor e nos livra de muitos perigos. Ele livrará Israel de todos os seus pecados. Uma declaração de fé e esperança no Senhor. Uma declaração de realidade que nós podemos clamar ao Senhor. E vamos fazer agora no momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós nos reunimos nesta manhã e trazemos para a nossa memória a realidade de quem Tu és. Tu és o único Senhor. Tu és o Criador. Tu és o Senhor que sustenta cada momento da nossa vida. A nossa vida depende da Tua graça diariamente nas nossas vidas. Nós reconhecemos que Tu és o Senhor que planeia o futuro para nós. Tu és o Senhor que está em controle de toda a situação que nós estamos a passar nestes momentos. Celebramos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, a Tua sabedoria. E nestes momentos, Senhor, no início do culto, queremos entrar na Tua presença. Queremos clamar ao Senhor. Queremos colocar a nossa esperança e nossa confiança somente no Senhor. Senhor, esteja atento à situação em que nós estamos. Esteja atento ao sofrimento do povo aqui na terra. Clamamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia sobre esta situação. Clamamos a Ti, Senhor, que Tu possas fortalecer a nossa fé, a nossa confiança. E clamamos a Ti, Senhor, na confiança de que os nossos pecados têm sido perdoados. E por causa disso, podemos entrar nestes momentos para engrandecer o Teu nome, para contemplar a Tua realidade, para levantar as nossas vozes, para abrir o nosso coração, para render graças a Ti, Senhor. Porque Tu e somente Tu mereces a nossa adoração e o nosso louvor. Estamos aqui nesta manhã, Senhor, com muitas coisas na nossa vida que se calhar estão a perturbar ao nosso coração. Pedimos, Senhor, que através destes momentos que iremos passar juntos, o Senhor venha para reforçar a nossa esperança no Senhor. Que o Senhor venha para reforçar a nossa confiança no Senhor. Para que possamos andar um povo que pertence ao Senhor. Um povo redimido, um povo adotado, um povo cuja esperança está no Senhor. Oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém.
Nós vamos agora ter um tempo de cântico através de 2 cânticos. A primeira, louvai e glorificai a Deus, uma declaração da esperança que nós lemos em Salmo 130. Motivo de louvor e adoração é lembrar que em Cristo somos perdoados dos pecados, somos adotados como filhos de Deus e nada pode pôr em causa a realidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Cristo governa, seu plano se vai cumprir. E depois vamos cantar um cântico que eu acho que é novo para a CPV, mas um cântico bem familiar para todos nós. Uma declaração de fé no meio de tanta incerteza nos dias atuais. Para sempre, Deus bondoso. Para sempre, Deus fiel. Para sempre, Deus conosco. Para sempre. E depois destes 2 cânticos, Ana vai nos dirigir na leitura do nosso texto para hoje. Glorificai a Deus, de Cristo.
Bom dia, irmãos. Vamos continuar a ler a nossa carta de Tiago e vamos ler do capítulo 4, versículos 11 até ao versículo 6 do capítulo 5. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que julga o seu irmão ou fala mal dele está a falar mal da própria lei de Deus e a julgá-la. E se pretendes julgar a lei, já não a estás a cumprir, mas fazes juiz dela. E só há um que tem poder para dar leis e para julgar, aquele que tem poder para salvar ou condenar. Mas tu quem és para julgar o teu semelhante? Há por aí quem diga, hoje ou amanhã vamos para tal terra, passamos lá um ano a fazer negócio e ganharemos bom dinheiro. Mas nem sequer sabem o que vos vai acontecer amanhã. Não passam de uma nuvenzinha que aparece uns instantes e rapidamente desaparece. O que deviam dizer era, se Deus quiser, ainda estaremos vivos e poderemos fazer isto ou aquilo. Mas não, a vossa arrogância leva-vos ao orgulho. Porém, esse género de orgulho nunca é bom. Portanto, aquele que sabe o bem que deve praticar e não o pratica, está a cometer pecado. Aos ricos eu digo,
Chorem em altos brados pelas desgraças que vos vão acontecer. A vossa riqueza está podre e as vossas roupas estão ruídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata desfazem-se, e isso há de ser a prova do vosso engano, e há de ser como fogo que devora a vossa carne, pois amontoaram riquezas nos últimos dias. Não pagaram o salário aos trabalhadores que ceifavam as vossas terras. O seu salário roubado protesta contra vós, e os gritos dos ceifeiros já chegaram aos ouvidos de Deus Todo-Poderoso. Passaram a vida no luxo e nos prazeres. O que fizeram foi engordar como animais para o dia da matança. Condenaram e mataram o justo, que não é capaz de vos resistir. Palavra do Senhor. Amém. Agradeço a Ana pela leitura da palavra. E agora, neste momento de intercessão, continuamos a focar na campanha 40 dias de oração. E hoje a Tavani vai nos dirigir neste momento de intercessão. E logo após deste momento de intercessão, iremos mais uma vez engrandecer o nome do nosso Senhor através de um cântico muito conhecido para todos nós. Santo, 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 Deus soberano, imenso em amor, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Bom dia, irmãos. Estamos hoje no 24º dia de oração da campanha 40 dias de oração, Viver para Deus, da comunidade Pedras Vivas. Esta campanha foi preparada cuidadosamente pela nossa igreja para que todas as pessoas possam realizar 4 ações. A primeira delas, ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus. Segunda ação, refletir sobre o texto lido. Terceira ação, orar a Deus. E quarta ação, colocar em prática tudo o que estamos lendo durante este período. O tema de hoje é Viver para Deus na vizinhança e traz para nós o texto de Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Diz assim o texto: Mantenham-se firmes na oração e não se cansem de dar graças a Deus. Orem também por mim, para que o Senhor me dê uma boa oportunidade para pregar a sua mensagem e transmitir o plano que se realiza em Cristo. É por isso que eu estou preso. Orem para que eu o dê a conhecer como é a minha obrigação. Procedam com prudência em relação aos que não são crentes e aproveitem bem as oportunidades. Que a vossa conversação seja sempre agradável e com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. Colossenses 4, versículos de 2 a 6, na versão A Bíblia para Todos. Vemos então que o apóstolo Paulo nos diz que devemos proceder então com prudência e sabedoria ao falarmos do Evangelho às pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Na minha vida, eu me converti aos 24 anos de idade. Recebi o convite de uma amiga para ir ao culto. E após alguns domingos, ela me disse assim: Tavani, vamos imaginar que você nunca tivesse provado um morango. Não saberia o sabor que ele tem, correto? Correto. Mesmo que eu dissesse a você que o morango é uma fruta saborosa, doce, suculenta, você não conseguiria imaginar o sabor que ela tem, correto? Correto. Pois bem, agora eu falo para você as qualidades de Deus. Digo a você que Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso, Criador dos céus e da terra. Que Ele é um Pai que perdoa os nossos pecados. É um Pai que tem compaixão. É um Pai misericordioso. Você conseguiria imaginar como seria se relacionar com alguém assim? Acredito que não. Para você, eu acho que ele ainda pareceria distante. Você não teria essa aproximação de Deus. Não conseguiria imaginar essa aproximação dele, não é mesmo? Então, o convite que eu te faço é:
prove essa experiência de ter Deus ao seu lado diariamente. Prove e verá o quanto Ele é bom. Aí sim, você vai saber realmente de quem eu estou falando. Aquilo ficou na minha mente, né? Fiquei pensando durante a semana e realmente cheguei à conclusão que eu tinha que tomar um posicionamento, né? Tinha que ter um relacionamento mais profundo com Deus. E ali, naquela igreja, poucos meses depois, eu me converti a Cristo e também me batizei. E então, através de uma analogia simples, porém sábia, eu pude ver o quão distante eu estava de Deus e o quão grande era a minha necessidade de ter um relacionamento com Deus, de provar o Senhor e ver que Ele realmente é bom. Que todos nós tenhamos esse sentimento de buscar a Deus e pedir sabedoria e prudência ao agirmos, ao falarmos do Evangelho às outras pessoas. Oremos então. Pai, te agradecemos a Deus porque estamos aqui reunidos nesse dia para te engrandecer, ó Pai, para te louvar, para te adorar, ó Deus. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, que o Senhor possa nos curar de toda a maldade, ó Pai, que naturalmente surge em nós, ó Deus, que o Senhor possa restaurar as nossas vidas, ó Pai, que sejamos sempre gratos a Ti, ó Deus, conforme lemos no texto do apóstolo Paulo, Deus, que sejamos perseverantes na oração e sejamos sempre gratos a Ti, ó Deus. Senhor, agradeço pela oportunidade de estar neste país, ó Pai, e clamamos por ele, ó Deus, que o Senhor abra portas, ó Pai, para o Evangelho aqui em Portugal, ó Deus. Senhor, te pedimos sabedoria, te pedimos, ó Deus, prudência, te pedimos as palavras corretas no momento certo, ó Pai, para que possamos transformar as pessoas aqui em Portugal, ó Deus. Senhor, clamamos pela ação do Teu Santo Espírito em nós, ó Pai, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, na hora e no local que o Senhor desejar, ó Deus. Senhor, cuida das nossas vidas, ó Pai. Te clamamos, ó Deus, por saúde. Te clamamos, ó Deus, pela Tua presença, ó Pai, em nós, que possamos agir de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Senhor, que sejamos sempre gratos a Ti e que possamos ser o mais claro possível, ó Deus, para levar o Teu Evangelho aos portugueses, ó Deus. Senhor, por tudo agradecemos e Te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Um bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Cedo de manhã
em preparação de estudar o texto de Tiago 4, vamos orar brevemente. Senhor Deus, nós cantamos louvores a Ti, Senhor. E nesses momentos, Senhor, nos colocamos diante da Tua Palavra e simplesmente pedimos que o Espírito Santo possa vir para iluminar o nosso coração, para ouvir a Tua voz nesta manhã. Oramos em nome de Cristo. Amém. Como é a sua visão? Quando eu era adolescente, eu comecei a reparar que tive dificuldade em ler o que o professor estava a escrever no quadro e não conseguia perceber muito bem o que estava a assistir na televisão. Nada era nítida. Fui ao optometrista, a conclusão foi simples. Eu ainda tenho miopia. Tive dificuldade em ver ao longe. E a solução foi muito simples. O médico colocou lentes sobre os meus olhos para corrigir a minha visão, para que eu pudesse ver com nitidez. E desde então, preciso colocar as minhas lentes de contato, os meus óculos, para enxergar claramente o que está à minha frente e o que está ao meu redor. Mas mesmo com lentes para corrigir a minha visão, ainda há alguma coisa que não consigo ver sem um outro objeto. Eu próprio. Sem um espelho, não consigo ver a minha cara. Tiago escreveu para estes cristãos espalhados na Ásia. Eles estavam a enfrentar uma situação muito difícil, desafios por ser estrangeiros, desafios por serem cristãos numa cultura pagã, um mundo confuso, um mundo em que por vezes não conseguiram enxergar nitidamente o que estavam a enfrentar. Tiago escreveu-lhes para mostrar que a fé que eles têm em Cristo é uma fé que funciona. Uma fé que os capacitou para enfrentar a realidade que estavam a viver. Uma fé que deve e estava a fazer diferença em cada momento da sua situação atual naquela altura. As palavras que Tiago escreveu nesta carta, palavras que foram inspiradas por Deus, através do Espírito Santo, serviram como lentes para corrigir a visão destes cristãos na Ásia. As palavras desta carta também serviram como espelho a convidar estes cristãos para olhar para si próprios e ver como estavam a viver. E temos visto isto em vários momentos nesta carta. As provações, confusão, perplexo sobre as provações, mas por meio das palavras que Tiago escreveu, eles conseguiram enxergar com nitidez e perceber que há uma explicação pelas provações. Provações vêm de fora. O resultado de um mundo corrompido pelo pecado. Provações vêm de dentro. Fruto do pecado e as nossas más escolhas. Tiago convidou os cristãos para avaliar a sua atitude em relação às provações, ou seja, para olhar no espelho da palavra de Deus. Ele disse: se vocês percebem que estão a faltar a sabedoria para lidar com as provações, devem pedir a Deus que dá sabedoria a todos de graça. Este processo de ser corrigido pela lente da palavra de Deus, eu convido para olhar no espelho da palavra de Deus. Foi a mesma coisa com a religião. Quem se considera religioso não estava a compreender a religião com nitidez. Deus define a religião verdadeira como cuidar dos órfãos e as viúvas, como dominar a nossa língua e como não se contaminar pelo mundo que nós vivemos.
E depois, mais uma vez, Tiago convidou-os. Olhem no espelho. Como vocês estão a conseguir? E foi a mesma coisa com a fé, foi a mesma coisa com a língua, foi a mesma coisa com a sabedoria, o conflito, as guerras que estão dentro de nós. Com as lentes da palavra de Deus, vemos com nitidez o que é sabedoria verdadeira. Também vemos de onde vêm as guerras e lutas que estão dentro de nós. E mais uma vez fomos convidados para olhar no espelho, para nos arrepender e buscar o caminho de humildade diante de Deus, como vimos na semana passada na pregação do Chris. Então hoje vamos continuar com o mesmo padrão. Vamos usar as lentes da palavra de Deus e olhar no espelho da palavra de Deus em relação a 3 áreas que Tiago descreve nestes versículos que a Ana leu por nós mais cedo no culto. No capítulo 3, Tiago já explicou o perigo da língua. Ele descreve a língua como este mal incontrolável, cheio de veneno mortal que todos nós temos na boca. No capítulo 4, versículo 11, ele volta para o assunto da língua. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Falar mal do outro significa assumir uma posição de superioridade em relação ao outro. Significa escolher palavras com o propósito de danificar e magoar a outra pessoa. Pensem sobre o recreio na escola. Tem na sua mente a imagem de um grupo de crianças ou adolescentes que estão a perceber a fraqueza de um outro aluno. O grupo começa a atacar este aluno com palavras. O bullying. E hoje, com as redes sociais, nunca tem sido tão fácil fazer isto. Falar mal de outro significa difamá-lo, significa caluniá-lo. E Tiago diz que falar desta maneira é maldade. Não deve acontecer entre irmãos. E no resto do versículo 11 e 12, Tiago ajuda-nos a enxergar com nitidez por que é que não devemos fazer isso. Ele continua no versículo 11. Aquele que julga o seu irmão ou fala mal dele está a falar mal da própria lei de Deus e a julgá-la. A igreja tem responsabilidade para confrontar os erros e os pecados que há em todos nós, em cada membro da igreja. Por exemplo, em 1 Coríntios 5, lemos como Paulo repreendeu a igreja em Coríntio por não confrontar a imoralidade entre os seus membros. Mas o propósito de Paulo não foi para danificar ou atacar os irmãos em Coríntio. Paulo escreveu com amor para que os irmãos em Corinto pudessem se arrepender e ser restaurados à plena comunhão com Cristo e com a igreja. O que Tiago trata nestes versículos de capítulo 4 estão dentro do contexto de guerras, lutas e paixões. Então, Tiago não está a pensar sobre um irmão a confrontar um outro irmão para restaurá-lo. Ele está a pensar no irmão, a enxergar o erro do outro irmão como uma oportunidade para destruir aquele irmão em frente dos outros membros. Agir desta maneira em relação a um outro irmão na fé não promove a paz. De fato, agir desta maneira revela uma falta de amor pelo irmão. E falta de amor pelo nosso irmão é quebrar a lei de Deus, especificamente a lei real ou a lei fundamental que Tiago já falou em 2:8. Amarás o teu semelhante como a ti mesmo.
O irmão que fala mal do outro, que julga o seu irmão desta maneira, está a dizer: eu sei que Deus disse que eu devo amar o meu semelhante como a mim próprio, mas na minha opinião, esta lei não se aplica neste momento com esta pessoa. Portanto, estou livre para falar o que eu quiser, da forma que eu quiser. No versículo 12, Tiago mostra-nos com nitidez o erro deste raciocínio. Ele declara: se pretende julgar a lei, já não a estás a cumprir. Não estamos a colocar em prática a palavra de Deus. Tiago mostra-nos com nitidez a arrogância deste comportamento. Quem somos nós para questionar a Deus e as suas leis? Quem somos nós para questionar aquele que tem poder para salvar e condenar? E ao final do versículo 12, Tiago levanta o espelho e pergunta para nós: mas tu quem és para julgareis o seu semelhante? Tiago está a seguir o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Em capítulo 7, Jesus disse: não julguem ninguém, e se Deus não vos julgará. E Jesus continuou: quem és tu para reparar o cisco que há no olho do irmão, quando não vês a trave no seu próprio olho? Somos todos pecadores. Somos todos beneficiários da graça de Deus. Não há base para qualquer um de nós se considerar melhor do que o outro. No contexto do Novo Testamento, observar algo mal, algo errado do outro não deve ser oportunidade para falar mal do outro. Amor pelo irmão deve levar-nos para falar com este irmão ou esta irmã em privado, como incentivo de restaurar o irmão ou a irmã. O foco nunca é para difamar ou falar mal. Falar mal é fruto da sabedoria mundana que alimenta ciúmes e ambição egoísta e não promove a paz. Falar mal e julgar revela falta de amor, revela arrogância e orgulho no nosso coração. Olhando com nitidez no espelho destas palavras, como é a nossa atitude em relação aos irmãos desta igreja, os irmãos de outras igrejas? Será que estou a guardar arrogância e falta de amor, que faz com que estou capaz de negar a lei de Deus para amar o meu próximo como a mim próprio? E nas redes sociais, como tem sido a nossa interação com outros cristãos que têm pensamentos diferentes sobre a política, sobre a igreja, sobre a volta de Jesus? Cisco e trave. Quem sou eu, com trave nos meus olhos, para julgar o cisco no olho do meu semelhante? Nos versos 13 e 17, Tiago muda o foco para um grupo de comerciantes. Estes comerciantes estão a fazer planos para passar o romano num outro país, com o propósito de fazer um bom negócio e ganhar um bom dinheiro. À primeira vista, parece ser um assunto totalmente desligado aos versículos anteriores. Os versículos anteriores falaram sobre irmãos. Mas Tiago não trata estes comerciantes por irmãos. São simplesmente os que estão por aí. Significa que não são cristãos? Talvez.
Ou se calhar é que o comportamento destes comerciantes revela algo que Tiago não considera apropriado para o meu irmão. O facto de ser cristãos ou não afeta o propósito destes versículos. Estes comerciantes servem como outro exemplo de arrogância e orgulho no coração. Mas temos que fazer planos. É natural. Planeamento é necessário, é importante nas nossas vidas a cada dia. Sim, concordo. Eu faço isso, todos nós fazemos isso. Tiago não está a falar que não devemos planear. Tiago está a focar na atitude arrogante dos comerciantes, de presumir fatos e fazer planos sem consultar a Deus. Versículo 13. Há por aqui quem diga, hoje ou amanhã vamos para tal terra, passamos lá um ano a fazer negócio e ganharemos bom dinheiro. Estes comerciantes acham que têm poder sobre o tempo, hoje ou amanhã. Têm poder sobre a sua escolha para tal terra. Têm poder sobre a sua habilidade fazer negócios. E poder sobre seu sucesso. E ganharemos muito dinheiro, um bom dinheiro. Os comerciantes não enxergam com nitidez a sua fragilidade ou dependência de Deus. Este é o problema. E no versículo 14, Tiago convida-nos para enxergar nitidamente quem somos. Ele diz, nem sequer sabem o que vos vai acontecer amanhã. Sabemos disso no fundo do nosso coração. Mas esquecemos esta realidade na correria das nossas vidas diárias. Porém, desde março de 2020, temos sido confrontados com esta realidade diariamente. Em março de 2020, ninguém pensou que iríamos entrar no novo confinamento em janeiro de 2021. Ninguém pensou naquela altura de 2020, quando tivemos que adiar os nossos planos para 2021, que agora, no início de 2021, estes planos ainda seriam sem certeza. Por causa da pandemia, somos mais conscientes do que nunca da incerteza em relação ao amanhã. O futuro está nas mãos de Deus. Outra realidade da pandemia é que sair de casa com óculos e máscara não é algo agradável nesta altura. As lentes ficam embaçadas na hora de respirar para fora. Mas um segundo depois o embaço desaparece. Respiramos de novo. As lentes ficam embaçadas de novo. Passa menos de um segundo, o embaço desaparece. Tiago diz que é assim com nossa vida. Versículo 14 continua. Vocês não passam de uma nuvenzinha que aparece uns instantes e rapidamente desaparece. Tiago diz, considerando que o futuro pertence a Deus, considerando que nós dependemos de Deus para a nossa própria existência, como é que estes comerciantes podem planear com tanta certeza em relação ao tempo, à escolha, à sua habilidade e o sucesso? Estes versículos ajudam-nos a perceber com nitidez que planear sem consultar a Deus é arrogância que leva ao orgulho. Versículo 16. E isto é grave. Saber que devemos consultar a Deus e não o fazer é um pecado de omissão, Tiago diz em versículo 17. Mas qual é a solução? É simples. Versículo 15. Devemos dizer, se Deus quiser.
Eu lembro-me a primeira vez que eu fiquei consciente desta prática de dizer, se Deus quiser. Meu pai converteu-se e começou a participar no estudo bíblico. Na altura eu tinha 12, 13 anos. Eu não era cristão naquela altura, portanto eu não compreendia exatamente o que estava acontecendo na vida do meu pai. Entretanto, eu reparei que meu pai, estes irmãos do estudo bíblico, de vez em quando terminaram uma frase com 2 letras, D-V. E reparei que era quando eles falaram sobre algo no futuro. Por exemplo, vamos nos encontrar na semana que vem, D-V. Só descobri depois que as letras D-V são forma abreviada do Deo valente, que é latim para se Deus quiser. Para o meu pai e os irmãos no estudo bíblico que ele participava, falar as letras DV ao final de uma frase foi verbalizar a crença de que o futuro está nas mãos de Deus. Declarar ou escrever se Deus quiser em relação a algo no futuro é algo que faz parte do mundo evangélico. Mas quando eu olho no espelho dessas palavras aqui, eu pergunto para mim próprio, como é o meu coração cada vez que eu escrevo ou cada vez que eu declaro, se Deus quiser? Essas palavras saem de uma boca, que saem da minha boca, são uma confirmação de um coração humilde. Um coração consciente da minha fragilidade e dependência de Deus para cada momento da minha vida. As palavras, se Deus quiser, confirmam que separei tempo para orar e consultar a Deus em relação ao planeamento que acabei de fazer. Ou será que quando eu falo, se Deus quiser, é mais como um carimbo? Uma tentativa de selar e segurar a bênção de Deus para estes planos que acabei de fazer com tanta certeza. A oração Pai Nossa convida-nos para orar, seja feita a tua vontade. Olhando no espelho dessas palavras, eu posso dizer, tu possas dizer com certeza que estamos a cumprir este pedido em cada parte da minha vida, no negócio, na escola, nos estudos, ou é só para coisas da igreja? Não falar mal dos outros. Não fazer planos sem consultar a Deus. A terceira área em que é importante ter nitidez e olhar no espelho é em relação à riqueza e bens materiais. A Bíblia tem muita a dizer em relação à riqueza e bens materiais. As leis de Levítico foram preparadas para manter um equilíbrio financeiro no povo de Deus. Os profetas do Velho Testamento condenaram a riqueza que foi o resultado de injustiça ou de exploração dos mais vulneráveis na sociedade. E no Novo Testamento, Jesus declarou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de um agulho do que um rico entrar no reino de Deus. Ao mesmo tempo, encontramos pessoas riquíssimas na Bíblia. Abraão, Jó, Salomão, José de Arimateia teve fundos suficientes para preparar o corpo de Jesus e comprar um túmulo. E alguns dos companheiros do apóstolo Paulo nas suas viagens tiveram recursos para sustentar o Paulo e ajudar a igreja local. Portanto, é sempre importante ter uma visão bíblica em relação à riqueza, porque encontramos várias ênfases em partes diferentes da Bíblia. Mas nestes versículos, Tiago vai avaliar um grupo de ricos. De novo,
há debate. Estes ricos são cristãos ou não são cristãos? Mais uma vez, é uma pergunta interessante, uma pergunta curiosa, mas eu acredito que ao final não faz diferença ao propósito destes versículos para nós hoje. Porque nestes versículos nós enxergamos nitidamente como devemos lidar com riqueza e bens materiais. E Tiago aponta 2 problemas com estes ricos. O primeiro problema é o propósito de ter riqueza. Versículo 3 do capítulo 5. Amontoaram riquezas. A ideia aqui não é que não devemos ter uma conta poupança, ou fazer planos financeiros para a nossa reforma, ou juntar recursos financeiros para o futuro dos nossos filhos ou dos nossos netos. Devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Mas estes ricos estavam a amontoar mais do que precisavam. Versículo 1. Roupas estão ruídos pela traça, ouro e prata desfazem-se. Sem dúvida, Tiago está a citar as palavras de Jesus no Sermão do Monte, Mateus 6, 19 e 21. Jesus disse: preocupem-se antes de juntar riquezas no céu, onde não há traça, nem ferrugem para os destruir, nem ladrões para assaltar e roubar. Onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. Estavam a amontoar riquezas nos últimos dias. Os ricos esqueceram desta realidade. E as suas riquezas estavam a testificar que gastaram mais energia em amontoar tesouros da terra do que amontoar tesouros no céu. Porque o propósito de amontoar tantas coisas materiais foi para alimentar a sua vida extravagante de luxo e prazer. Isso que Tiago disse no versículo 5. Passaram a vida no luxo e nos prazeres. Ou como a outra versão, a Regido Corrigido diz, deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deletastes. Eles não estão a prestar atenção. Estão totalmente desligados à realidade e o perigo do que estão a fazer. No versículo 5, Tiago diz, eles estão como um animal, a comer, a comer, a comer, a ficar mais gordo, mais gordo, mais gordo, sem perceber que amanhã será o dia da matança daquele animal. O propósito foi errado, mas também a forma pela qual se tornaram ricos. Eles conseguiram ter mais do que suficiente e desfrutar uma vida de luxo e prazer por roubar os seus funcionários. Versículo 4. Não pagaram o salário aos trabalhadores que ceifavam as vossas searas. E por explorar os mais vulneráveis. Versículo 6. Condenaram e mataram o justo que não é capaz de vos resistir. E fizeram isso a pensar que Deus não percebeu nada. Mas Tiago diz, vocês devem tomar cuidado, porque os gritos dos funcionários chegaram aos ouvidos de Deus Todo-Poderoso. O Deus que julga, que salva, que condena. Mais uma vez com Tiago, as suas palavras não são difíceis a compreender. Mas nós, tal como os comerciantes, nós precisamos enxergar com nitidez como devemos lidar com riqueza e bens materiais. Porque o que nós vemos aqui em Tiago e no resto da Bíblia vai totalmente contra a cultura em que estamos a viver.
Hoje dizem que a riqueza do mundo está cada vez mais concentrado em menos pessoas. Em 2009, por exemplo, os 380 pessoas mais ricos tinham a mesma riqueza do que 50% da população mundial mais pobre. 308 equivalente a 50% da pobreza mundial. Em 2018, foi 28 ricos a ter equivalente a 50% dos mais pobres no mundo. Ou seja, a lacuna entre os mais ricos e os mais pobres está cada vez mais a crescer. Neste contexto, as palavras de Calvino chamam a nossa atenção. A comentar sobre esse versículo, João Calvino escreveu: Deus não designou ouro para ferrugem, nem vestimentas para traças. Mas, pelo contrário, Ele projetou-lhes como auxiliares e ajuda à vida humana. Ao olhar mais uma vez no espelho dessas palavras de Tiago, o que é que vemos? Estamos a conseguir resistir à onda de consumerismo e toda a propaganda que promove uma mentira. Mentira de que valor, alegria e satisfação se encontrem por amontar riqueza e bens materiais desnecessários. Que tal onde nós fazemos as compras? Aquela empresa online, aquele supermercado, aquela marca onde nós compramos, é uma empresa que usa e trata seus funcionários com justiça, que paga salários dignos. Não é nada fácil. Eu sei que não é fácil no mundo em que nós vivemos, mas essas são as perguntas que somos confrontados à luz desta palavra e no espelho desta palavra. Estamos culpados de amontoar mais do que precisamos para que possamos alimentar a vida de luxo e prazer? Acredito que não. Dou graças a Deus pela generosidade e irmandade que a CBV está a mostrar neste momento, em usar recursos financeiros pessoais como auxiliares e ajuda para os que têm necessidade entre nós. Chegamos ao final do nosso tempo hoje. Focamos em 3 assuntos. Não falar mal dos outros, não fazer planos sem consultar a Deus e como lidar com a riqueza e os bens materiais. O culto vai terminar depois de um cântico e, como sempre, voltaremos para a nossa vida diária, mas não devemos remover as lentes da palavra de Deus. Não devemos parar de olhar no espelho da palavra de Deus. Muito pelo contrário, porque é no contexto da vida diária que nós precisamos enxergar com nitidez para que possamos viver aqui e agora como discípulos de Cristo, mostrando que a fé que temos é uma fé que funciona, é uma fé que leva-nos a ter valores diferentes à cultura em que nós vivemos. Irmãos, a Bíblia não faz distinção entre a vida secular e a vida sagrada. Precisamos usar os óculos da palavra de Deus, o espelho da palavra de Deus, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Na certeza de que Deus irá transformar a nossa mentalidade através da compreensão da sua palavra. Oramos. Senhor Deus, nós queremos agradecer-te, Senhor, por estas palavras tão simples, tão claras. Damos-te graças, Senhor, também, porque quando falta-nos sabedoria,
somos convidados para buscar a sabedoria que vem do alto, na plena confiança que a tua graça é maior do que a nossa falha. Ajude-nos, Senhor, a pôr em prática tudo que nós ouvimos nesta manhã sobre a nossa língua, sobre os nossos planos, sobre as riquezas e bens materiais que nós temos, para que possamos ser pessoas que trazem honra e glória a Ti, Senhor, em tudo que façamos. Oramos em nome de Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre.
como estamos a perceber, o estado de confinamento parece que vai prolongar um pouco mais do que nós queremos. E agora há novas medidas, não vai haver aulas na escola durante 2 semanas, não pode sair dos conselhos aos finais de semana e várias outras medidas para ficar um confinamento mais restrito. Na semana passada, o Conselho da CPV tomou a decisão para não ter cultos presenciais. E esta semana recebemos um documento oficial da Igreja, do presidente da ICPP, a encorajar todas as igrejas na ICPP para seguir este padrão. Ou seja, por enquanto vamos continuar a ter cultos online. Agradeço a compreensão de todos os irmãos e continuemos em oração pessoal por toda a situação que estamos a passar. Os irmãos podem continuar a apoiar as responsabilidades financeiras da CPV, elas continuem apesar do confinamento, temos aluguel para pagar e várias outras despesas e os irmãos podem continuar a apoiar estas responsabilidades através das suas ofertas e dízimos. Continuamos a seguir a campanha de 40 dias. Tem sido uma bênção para várias pessoas na nossa igreja. Tem sido muito bom ver a igreja reunida em oração com um só propósito de melhorar e aperfeiçoar o nosso relacionamento pessoal com Deus, nosso relacionamento com uns com os outros na igreja e o nosso relacionamento para com a nossa vizinhança. Nesta quarta-feira vamos ter mais uma reunião de oração via a plataforma Zoom. E mais uma vez, iremos fazer às 20 horas, para que mais pessoas possam participar conosco. Então, coloco isso para os irmãos a pensarem, refletirem. Se não tiver muita coisa a fazer, quarta-feira às 20 horas, por favor, junte-se a nós, para que possamos orar juntos como igreja. E no próximo domingo, dia 31 de janeiro, iremos continuar os nossos estudos em Tiago. Vamos focar em capítulo 5, versículos 7 a 12, a permanecer até o fim. E o pastor Luciano será o pregador no próximo domingo, se Deus quiser. Então, uma boa semana a todos.